Estamos de volta com o curso de Direito Tributário, professor Francisco Leite. Nós estamos trabalhando a temática Sistema Tributário Nacional. Esse Sistema Tributário Nacional está plasmado na Constituição e na aula anterior nós vimos um dos itens dessa parte de Sistema Tributário Nacional, que foi a atribuição de competência tributária. E agora é hora de falarmos nas limitações constitucionais ao poder de tributar. Pois bem, nós estamos em um Estado democrático de direito. Nós não estamos mais em um Estado absolutista. Em um Estado democrático de direito, onde o titular do poder é o povo, esse mesmo povo, ele limita o exercício do poder estatal. Porque o Estado não pode ser mais um leviatã. Então, há teias, limites que limitam o exercício da competência tributária. Algumas limitações estão na Constituição, são as limitações constitucionais do poder de tributar, que é que vamos estudar agora. Mas existem outras limitações ao poder de tributar, limitações que advêm da lei, são as limitações legais, limitações de ordem regimental. Mas o que nos interessa nessa aula são as limitações constitucionais ao poder de tributar. Essas limitações constitucionais do poder de tributar, elas formatam basicamente um estatuto constitucional de proteção do cidadão contribuinte. Eis aí a importância do tema. Essas limitações constitucionais do poder de tributar são basicamente de duas ordens: as chamadas imunidades tributárias e os denominados princípios. Então, limita o poder de tributar as imunidades e os princípios. Em estudo, as imunidades. Em estudo, as imunidades. Observem bem este gráfico aí, esta tela. Vamos compreender direitinho não só a imunidade, mas as imunidades em cotejo, em comparação com outras formas de desoneração tributária, de dispensa de tributo. Bem, tudo começa pela Constituição Federal. Já vimos na aula passada mesmo que a Constituição Federal atribui competência tributária às entidades da Federação. A Constituição Federal atribui competência tributária às entidades da Federação, para que elas criem os seus respectivos tributos. Para que elas criem os seus respectivos tributos. E o exercício da competência tributária só pode se dar através de uma lei, porque já estudamos que tributo é uma prestação pecuniária criada através de uma lei. Portanto, a Constituição Federal, que é obra do poder constituinte originário, atribuiu competência tributária ao Poder Legislativo Ordinário. A Constituição, o Poder Constituinte Originário, atribuiu competência tributária ao Congresso Nacional, que é o legislador ordinário da União, às Câmaras dos Deputados, que é o legislador ordinário dos Estados-membros e Distrito Federal, e a Câmara dos Vereadores, que é o legislador municipal. Para que esse legislador ordinário, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e dos municípios,
exercitem o poder de tributar, ou seja, exercite a competência tributária. E como é que esse legislador vai exercitar o poder de tributar? Claro, através de lei, mas esse legislador vai escolher situações da vida, situações que para ele devem ser tributáveis, nos termos da previsão constitucional prévia. Pois, imaginem que todo esse quadro em azul mais fechado, aí dentro, estejam contidas todas as situações e eventos possíveis. Dentro dessa parte azul mais fechada, mais escura, nós vamos encontrar aí auferir renda, prestar serviço, namorar, brincar, dormir, importar mercadorias. Todos os eventos da vida estão aí dentro dessa parte desse azul mais escuro. Então, o legislador ordinário, porque recebeu competência tributária, vai escolher algumas situações passíveis de tributação. Porque o direito ele é seletor por natureza. Já dizia o grande filósofo nordestino Lorival Villanova. O direito é seletor por natureza. O direito vai selecionar fatos para serem tributáveis. Então, esse legislador, respaldado nos termos da Constituição, ele selecionou todas essas situações como tributáveis ou passíveis de tributação. Na verdade, o legislador definiu as chamadas hipóteses de incidência. Hipótese de incidência de tributação. De modo tal que quem praticá-las fica obrigado a pagar aquele tributo. Pois bem, fazendo isso, observa-se dois universos bem claros. Esse primeiro universo aqui é o denominado campo da incidência tributária. Incide tributos sobre todas essas situações. Aqui, tanto a parte verde, como esta daqui, como essa parte. Tudo isso é o campo da incidência tributária. E os outros que sobraram, que estão fora, é o chamado campo da não incidência. Então, quando o legislador selecionou um conjunto de situações tributáveis, esse conjunto selecionado é o campo da incidência. Os que ficaram de fora é o campo da não incidência tributária. Não incide tributo sobre aquelas situações não eleitas pelo legislador. Esse campo da incidência tributária, ele poderá ser alargado. Ou seja, uma situação que não estava no campo da incidência, doravante faz parte. Esta situação, por exemplo, que não está no campo da incidência, não está aqui, ela poderá, a lei, alargar o campo da incidência, inserindo esta situação. Claro que este campo da incidência, da mesma maneira que pode ser alargado, ele pode ser diminuído. Vai ser difícil aqui no Brasil a gente excluir uma situação de tributação, mas, teoricamente, sempre é possível uma situação que estava no campo da incidência ser excluída do campo da incidência.
Bem, este campo da incidência, já sabemos que ele pode ser alargado, absorvendo situações outrora não eleitas como situações de tributação. Porém, existe um conjunto de pessoas, essa parte amarela, um conjunto de bens, um conjunto de situações que não poderão ser eleitas como passíveis de tributação. Quer dizer, essas situações, esses bens, essas pessoas não podem adentrar no campo da incidência, não podem. E porque essas situações não podem adentrar no campo da incidência, porque o legislador não pode colocá-las no campo da incidência? Porque a Constituição não permite. Porque a Constituição vedou, proibiu o exercício da competência tributária. Pois bem, esse conjunto de situações, esse conjunto de bens, esse conjunto de pessoas que não podem ser tributados por decorrência da Constituição Federal, é o que a doutrina denomina de imunidades. As imunidades são, portanto, vedações absolutas ao poder de tributar. O legislador não recebeu competência para tributar essas situações. Aliás, muito mais. A Constituição não só não atribuiu competência, mas proibiu o exercício da competência tributária. Assim, por exemplo, não pode haver incidência de impostos sobre livros, jornais e periódicos, porque a Constituição diz que não pode haver impostos sobre livros, jornais e periódicos. Trata-se de uma imunidade. Na verdade, a Constituição em nenhuma vez menciona a palavra imunidade. É a doutrina quem atribui esse nome a essa situação aí. A Constituição normalmente diz: não incide tal tributo sobre tal situação, sobre tal pessoa. Essa não incidência, mencionada expressamente pela Constituição, é o que se chama imunidade. Observem, portanto, que as imunidades estão no campo da não incidência. Observem, então, que as imunidades estão no campo da não incidência. Mas essa situação aqui, esta, também está no campo da não incidência. E qual é a diferença dessa situação que está no campo da não incidência para essas situações que também estão no campo da não incidência? É simples. É porque a qualquer momento a lei pode colocar essa situação no campo da incidência tributária. Por isso que se chama não incidência simples. A lei, se respeitado, claro, os paradigmas constitucionais, pode a qualquer momento inserir algo que não estava passível de tributação, inserir agora dentro do campo da incidência tributária. É diferente dessas situações das imunidades, que, embora estando também no campo da não incidência, mas a lei não pode a qualquer momento inseri-las no campo da incidência,
como ocorre na não incidência simples, para que uma dessas situações de imunidade pudessem ser tributadas, seria preciso alterar a Constituição através de uma emenda constitucional. E olhe lá, porque tem algumas imunidades que são decorrentes de cláusulas pétreas. Portanto, sequer poderia a Constituição, nesse particular, ser alterada por uma emenda constitucional. O princípio da anterioridade, por exemplo, é um direito e garantia individual. Como é também, certo, uma cláusula pétrea também, o princípio federativo. Então, a imunidade recíproca, que a gente ainda vai falar dela, por ser decorrente do princípio federativo, não poderia ser alterada por emenda constitucional. Observem, portanto, que o legislador não pode colocar tais situações no campo da incidência. Precisaria haver uma alteração na Constituição, mas somente naquelas situações em que a imunidade não está associada a uma cláusula pétrea. É por isso que a não incidência simples se distingue da não incidência que Amílcar de Araújo Falcão chamava não incidência qualificada pela Constituição. É uma não incidência especial, especialíssima, porque decorreu da própria Constituição Federal. Em todas as situações em que a Constituição Federal dispensar um tributo, estamos aí diante de um caso de imunidade. Em verdade, há situações em que a Constituição, por erro de técnica legislativa, fala em isenção. E isso não é uma isenção, porque dispensa de tributo feita pela Constituição se chama imunidade. Para falar em isenção, é bom também fazer uma distinção entre as imunidades e as isenções. E há duas diferenças específicas aí. Do ponto de vista formal, as imunidades, já sabemos, decorrem da própria Constituição Federal. Enquanto que a isenção decorre da lei. É a lei quem isenta. E cuidado, a palavra é isenção, não é isenção. Da mesma maneira que não é igual, nem igreja, nem idiota. Portanto, nunca fale na palavra isenção. Sim, mas quais são mesmo as diferenças entre isenção e imunidade? Do ponto de vista formal, a imunidade decorre da Constituição e a isenção decorre da lei. Observem outro sim, que por este gráfico aí, a isenção está no campo da incidência tributária e a imunidade está no campo da não incidência. Pelo menos dentro da doutrina mais tradicional, as isenções estão no campo da incidência. Quer dizer, a Constituição Federal otorgou competência, a entidade da federação, por lei, exercitou a competência tributária, inserindo a situação no campo da incidência. Mas uma lei dispensa o pagamento do tributo. Não que exclua do campo da incidência,
alguns doutrinadores entendem de que a isenção é sim uma exclusão daquela situação da competência do campo da incidência. Mas, pelo menos na jurisprudência dos nossos tribunais, hoje ainda entende-se a isenção como dispensa legal do pagamento do tributo. A Constituição otorgou competência, foi exercitada por lei essa competência tributária e uma lei dispensou o pagamento do tributo. Tanto é que o Código Tributário Nacional diz que a isenção é modalidade de exclusão do crédito tributário. Logo, na isenção, porque ela está dentro do campo da não incidência, ocorre o fato gerador. Quer dizer, a Constituição previu a competência tributária, a competência foi exercitada por lei, o legislador criou o tributo, colocou aquela situação como dentro do campo da incidência tributária, ocorreu o fato gerador, alguém praticou esse fato gerador, nasceu a obrigação, mas não haverá o lançamento por força da isenção, porque pelo Código Tributário a isenção é a dispensa legal do pagamento do tributo. É bem diferente da imunidade. A imunidade está no campo da não incidência. Logo, a Constituição Federal sequer atribuiu competência tributária. Então, a lei não colocou aquela situação no campo da incidência, nem poderia colocar. Por isso que, nos casos da imunidade, não pode se falar em ocorrência de fato gerado. São, pois, duas as diferenças entre imunidade e isenção. Do ponto de vista formal, a imunidade vem da Constituição, a isenção vem da lei. E do ponto de vista substancial, da essência mesma dos institutos, a isenção estaria no campo da incidência e a imunidade no campo da não incidência. Mas, para além das imunidades, que é uma forma de dispensa do tributo constitucional, para além da isenção, que é a dispensa legal do tributo, para além da não incidência, que também é uma desoneração simples de tributos, ainda muitas vezes a gente se depara com as chamadas alíquotas zero. A alíquota zero está também no campo da incidência tributária. Essa alíquota zero é um numeral qualquer. A alíquota pode ser 1, 2, 3, 4, pode ser zero também. Essa alíquota zero, ela é muito normal, é comum no imposto sobre a exportação. Mas, ultimamente, também temos muitos casos de alíquota zero na legislação do PIS e da COFINS, como determinados produtos da cesta básica, como esses periféricos de computadores para efeito de inclusão digital. Então, nós vamos encontrar muitas hipóteses de alíquota zero. A alíquota zero está também dentro do campo da incidência, mas não tem a mesma natureza jurídica da isenção, não. Por quê? Porque a isenção, obrigatoriamente, só pode ser concedida por lei. A alíquota zero, não necessariamente, porque tem alguns impostos em que a Constituição diz que o Poder Executivo pode alterar a alíquota deles, inclusive reduzi-las até a zero. Então, no caso do imposto de importação, IPI e IOF, o Poder Executivo, através de decreto, pode reduzir a alíquota a zero. Então, eu não posso considerar um instituto que necessariamente precisa de lei. Não posso dizer que a isenção, que precisa de lei necessariamente, tem a mesma natureza jurídica da alíquota zero,
que pode ser utilizada através de estabelecida através de um decreto. Embora a alíquota zero e a isenção estejam no campo da incidência, mas tem natureza jurídica diferenciada. E com isso, pessoal, nós vimos a parte teórica e a diferença entre algumas maneiras de dispensa de tributo. A imunidade é uma dispensa de tributo, advém da Constituição. A isenção é uma dispensa de tributo, advém da lei. A não incidência simples, porque o legislador não quis ou não podia, por ordem legal, exercitar a competência. E a alíquota zero, estabelecida por lei ou também através de um decreto. Na próxima aula, nós iremos trazer um exemplo prático, onde vocês irão vislumbrar todos esses aspectos. Até a próxima aula, então.